Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 172, cujo título é uma pergunta. Que despertas? Que despertas? O que a nossa presença desperta no outro? Que despertas? O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 15 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos está lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Esse livro ele conta não só a conversão de Paulo, a ida dele para a Casa do Caminho, depois a partida dele para as viagens, fundando as igrejas, a vida de Paulo, mas também conta os trabalhos da Casa do Caminho, em que Pedro, que dirigia, mas também Tiago e outros apóstolos estavam lá naquele trabalho. Então, Pedro era o diretor, não tinha esse título, mas da Casa do Caminho. E no capítulo 5, no versículo 15, nós temos: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, ou seja, pequenas camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que incrível! As pessoas botavam seus doentes perfilados nas ruas, na direção, não é? Em que possibilitasse que, ao passar, a sombra de Pedro incidisse sobre alguns deles, assim curando-os. Ah, Cristina, mas é possível? Ora, Pedro está ali com desejo de curar. As pessoas com desejo de serem curadas. Não vamos esquecer que Jesus dizia o quê? A tua fé te curou, não é? Vejamos então, mas Pedro podia curar? Jesus delegou, vamos dizer assim, não é? Recursos fluídicos aos apóstolos para que eles curassem, sim. Emmanuel comenta o que nós vamos repetir aqui, o versículo. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Emmanuel, então, comenta: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva no caminho que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra. Olha que interessante. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. Isso é muito sério. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos.
passos. O galhofeiro, que é aquele que vive fazendo piada de tudo, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela, na sua sombra, esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina, aconselha por fim o nosso amigo espiritual Emmanuel, examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las, porque é para isso que fazemos essa autoanálise, esse processo de autodescobrimento. Vamos detectando pontos já mais fortes e nos aproveitamos desses recursos para o bom combate, para as boas lutas que travamos em nós. Mas contra quê? Contra os pontos fracos, não é? Contra essas sombras, não como a de Pedro, encharcada de energias positivas, mas as sombras que ainda existem em nós, que nos ameaçam em nosso equilíbrio. E, uma vez identificando-as, podemos corrigi-las. E assim, tanto nós quanto vamos chamar assim, o nosso contato interativo, não é? Integrativo, interativo com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos de humanidade, uns com os outros, será extremamente mais enriquecedor. Esse conselho de Emmanuel nunca tinha me passado pela cabeça, não é? Interessante de nós observarmos o efeito da nossa presença nos outros. Eu acho esse um recurso muito interessante no processo de autodescobrimento. Não é preciso que as pessoas falem, se nós estamos observando, buscando, claro, não é muitas vezes algo fácil de se abrir para perceber, principalmente porque podemos perceber exatamente os problemas que podemos corrigir e, claro, que isso nos incomoda, mas foi para isso que nós viemos. Então, nós nos fortalecemos sabendo que sim, podemos corrigi-los, podemos melhorar sempre e nos predispomos a esse tipo de exercício tão positivo. Mais uma vez, obrigada, Emmanuel. Obrigada, Emmanuel. Muito bom. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela reencarnação, por estarmos mais uma vez mergulhados na materialidade densa que tanto nos ajuda a percebermos coisas importantes sobre nós mesmos, boas, não tão boas, e as não tão boas podemos corrigi-las, pois recursos não nos faltam, não é, Senhor? E sobre isto tudo te agradecemos, Jesus. Abençoa nossos esforços, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, a nossa vigilância e a nossa lembrança da prece. Abençoa, Jesus, os nossos lares, famílias e afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor,
todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.